Olá, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Como vão as coisas? Está tudo bem por aí? Tudo na paz? Tranquilos? Espero que sim. Espero que a sua família esteja em paz, que você esteja em paz, que o seu coração esteja em paz com o Senhor, apesar das enormes dificuldades e pânicos que estão circulando aí pelo nosso país e também pelo mundo. Eu quero trazer uma palavrinha aqui nessa noite para você sobre a nossa semeadura em meio às lágrimas, né? Pois bem, a gente é chamado por Deus, nós somos chamados por Deus para semear a verdade, semear a palavra. Só que às vezes, em meio a algumas dificuldades, alguns pânicos da vida, em meio a algumas inquietações, nós nos esquecemos desse nosso dever, né? E também prazer em poder semear a verdade, em semear a palavra do Senhor e também semear aquilo que Deus requer que nós semeemos, né? Porque semear não é somente pregar a palavra, mas ser uma mulher de Deus, ser um homem de Deus, ser uma pessoa de Deus. Então eu queria trazer essa palavra para os irmãos, a palavra bem pequena, mas que vai ser baseada ali no Salmo 126, no versículo 5, que é bem conhecido dos irmãos, que diz: aqueles que semeiam em lágrimas irão cegar ou irão colher com alegria. E nós sabemos que se nós semearmos no momento de lágrimas, nós vamos colher com alegria. Iremos trazer os feixes com alegria. E nada melhor do que a gente olhar para a palavra de Deus, olhar para a verdade do Senhor e colher dessa palavra algumas pessoas ou alguns exemplos para que nós possamos semear mesmo em tempo de lágrimas. Nós sabemos que o salmista, né, Davi, ele teve muitas lágrimas. Basta olharmos para alguns textos da palavra de Deus. O Salmo 6, no versículo 6, ele diz assim: já estou cansado do meu gemido. Estou cansado do meu gemido. Toda noite faço nadar a minha cama. Molho o meu leito com as minhas lágrimas. A pergunta é: o que estava acontecendo com o salmista? Não sabemos exatamente, porque quando as lágrimas se derramam de alguém, é alguma coisa que está no interior, está no âmago, está nas entranhas daquela pessoa, e a gente às vezes não entende, não compreende o porquê, o que realmente está acontecendo com aquela pessoa. Ali o salmista diz que toda noite, não é somente uma noite, mas toda noite eu faço nadar a minha cama, ou seja, molho o meu leito com as minhas lágrimas. Nós imaginamos ali o salmista chorando, se desesperando na presença do Senhor, e nós sabemos que ele, o salmista, vivia toda a vida ali de antena ligada, seus inimigos andavam querendo atacá-lo, não porque ele estava fazendo algo errado, né, mas simplesmente porque ele servia a Deus, servia ao Senhor e se estribava na palavra do Senhor e no Deus da palavra, né? Ainda no Salmo 42, no versículo 3, ele diz assim: as minhas lágrimas me servem de mantimento, as minhas lágrimas me servem de mantimento de dia e de noite, enquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Então, além das lágrimas estarem sendo derramadas por causa de alguma inquietude da alma, o salmista também recebe até uma própria tentação. Não é a lágrima que está falando, porque a lágrima não fala. E nós sabemos que Satanás ele se aproveita de alguns momentos complicados na vida para nos fazer voltar para trás, para nos fazer desconfiar de Deus, para nos fazer desviar dos caminhos do Senhor. E assim era com o próprio salmista. Essa pergunta, onde está o teu Deus, não era feita pela lágrima dele exatamente. Essa é uma forma dele dizer o seguinte: algo está dizendo na minha cabeça, onde está o teu Deus fortíssimo, aquele Deus todo-poderoso, que tem todo o poder, onipotente, né, onipresente, onisciente, onde é que está o teu Deus?
porque as coisas têm acontecido com você e você, na verdade, diz que crê nesse Deus, e onde é que está o seu Deus? Sumiu, né? Não está aí para te ajudar, para te auxiliar. E às vezes no momento da lágrima, no momento da dificuldade, do problema, nós às vezes estamos suscetíveis às tentações ou às perguntas de Satanás, do inimigo: onde é que está o seu Deus? E nós precisamos nos firmar cada dia mais na palavra de Deus e no Deus da palavra, não desistir de orarmos, buscarmos ao nosso Deus com o coração, com a alma, com tudo que nós somos, com tudo que nós temos, para nós podermos, além de nos recuperarmos, né, a gente também poder semear, né, anunciar a palavra. Eu tive algumas experiências na vida que me marcaram muito, onde eu visitava pessoas, homens, né, e mulheres que eram pessoas que estavam em estado terminal de uma enfermidade, por exemplo, de uma doença, né, de uma praga, né, e o câncer, por exemplo, é uma doença bastante complicada, e essas pessoas estavam até desenganadas pelo médico, mas eram homens de Deus, pessoas de Deus. Eu me lembro principalmente de duas experiências onde um irmão estava em estado terminal e a gente ia visitar ele, e ele dizia o seguinte para a gente, né? Dizia o seguinte para mim: olha, pastor, a gente chegava na casa dele e perguntava como ele estava. Ele dizia assim: eu estou melhor do que mereço. Com isso, ele estava anunciando, pregando a graça de Deus na sua vida. Ou seja, eu não mereço estar vivo, não mereço ser assim, eu não mereço a salvação. É por isso que eu digo que eu estou melhor do que mereço, porque tenho a salvação em Cristo Jesus, e é isso que interessa para a minha vida. Eu estou em lágrimas, obviamente, não estou contente por causa da enfermidade, da doença, mas apesar dela eu posso semear. Então esse homem não falou, só falou isso para mim, falava isso para as pessoas, e ele semeava, mesmo estando em lágrimas, mesmo estando passando por aquele problema, por aquela dificuldade ali que ninguém quer passar, né? Outra irmã também, lá de São Paulo, me lembro que ia visitá-la para consolar o coração dela, e às vezes a gente saía consolado, porque quando a gente chegava lá, aquela irmã, uma irmã de Deus, uma pessoa do Senhor, mas que estava ali desenganada já dos médicos por causa daquela doença terrível. Mas mesmo assim, ela anunciava a palavra de Deus, ela dava conselhos para as pessoas, ela aconselhava os seus familiares que ainda não eram do Senhor, não eram de Deus, aconselhava aqueles que eram do Senhor, aconselhava até a gente. Então a gente ia lá para abençoar a vida dela, para orar com ela, e saía de lá abençoado pela vida dela. Mas era uma pessoa que estava vivendo as lágrimas, estava vivendo os problemas, estava vivendo a dificuldade, né? E me parece que o salmista, apesar de ter passado por esses momentos terríveis que traziam lágrimas na sua vida e que, de certo modo, atrapalhavam o seu caminhar ou a sua vida em si, ele, mesmo assim, ele se estribava em Deus, ele confiava no Senhor. Se voltarmos eu já falei sobre isso aqui com algumas pessoas, no Salmo 46, no versículo 10, onde ele diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O próprio salmista está escrevendo essa realidade. Então, apesar do momento da lágrima, né, apesar do momento tristonho da vida, ele mesmo consegue pregar, né, para nós, hoje que nós lemos o Salmo, mas para ele mesmo: aquieta-te, ó alma, aquieta-te, ó filho, no colo do Pai, porque Ele está presente, porque Ele está aí, está pronto para realmente abençoar a sua vida. E continue, o próprio salmista continuava semeando, né? Semeando, porque se olharmos para a palavra de Deus, em muitos encontros, né? Em muitos encontros ou desencontros que ele teve na vida com os seus inimigos, ele anunciava a verdade do Senhor. Começou lá na luta com Golias, né? Onde ele anunciou a palavra de Deus àquelas pessoas que estavam próximas ali, dizendo que ele ia ao encontro de Golias no nome de Deus, no nome do Deus Todo-Poderoso, do Senhor dos Exércitos. Então ele tinha isso na mente, tinha isso no coração. Apesar dos perigos, né? O grande perigo era enfrentar aquele gigante, né? Mas ele confiou no Senhor, confiou em Deus, ele creu no Deus Todo-Poderoso, ele andava e vivia, né,
pregando, anunciando, vivia a verdade que era o Deus Todo-Poderoso. Então, mesmo em lágrimas, mesmo em momento de lágrimas, ele anunciava ao Senhor, ele semeava a verdade de Deus. Né? A sua credencial para ser rei era que ele tinha já lutado com um leão, com um urso, já tinha matado um leão por dia, mas esse leão, obviamente era leão, literalmente um leão, né? E literalmente também um urso, né? Mas existiam alguns outros leões na vida que ele teria que matar. Um dos leões era o desprezo, né? O desprezo dos seus familiares, dos seus irmãos, né? Das pessoas que o cercavam. Esse era também um leão da vida, mas ele mesmo assim, ele ainda anunciava, ele ainda era uma pessoa de Deus, ele ainda semeava em meio a essas lágrimas. Se olharmos para a vida de José, José também viveu uma vida assim, né? De desprezo, viveu uma vida totalmente complicada, né? Do ponto de vista familiar e outros quesitos, né? Porque ele foi caluniado em outros lugares, né? Mas ele mesmo assim ainda semeava. Antes da calúnia lá com a mulher de Potifar, ele disse que não podia desobedecer a Deus, não podia desobedecer a Deus, entristecer o coração de Deus, mas também não podia entristecer o coração de Potifar, né? E ele ali está anunciando, está semeando a verdade do Senhor, a verdade de Deus, né? Moisés também, né, quando foi lá para tirar o povo do Egito, né, ele mostrou ali o poder de Deus através daqueles milagres que ali fez. Mas Moisés, ele tinha tido dificuldades imensas, até no próprio falar, no próprio agir, né? Então tinha tido muita dificuldade, muitas lágrimas na sua vida, mas mesmo assim ele ainda semeava, né? Mesmo assim ele ainda anunciava a verdade do Senhor e vivia a verdade do Senhor ali no Egito e em todo momento da sua vida. Então todos esses exemplos nós podemos pegar para a nossa vida, da palavra de Deus, e vermos que podemos anunciar, podemos pregar a verdade do Senhor, a verdade de Deus, mesmo em tempo de lágrimas, né? O Senhor Jesus, nós sabemos que na oração ali do monte, onde ele foi orar, diz que ele chorava lágrimas de sangue, lágrimas de sangue. Ele estava chorando, estava em lágrimas, mas mesmo assim ainda ele anunciava a verdade do Senhor, ele ainda pregava o evangelho, que era o próprio, né? O próprio Jesus já era o evangelho, porque o evangelho é o anúncio, né, as boas-vindas a respeito do Senhor Jesus. E ele ensinou os seus discípulos a assim fazerem, né? E ensinou a cada um de nós, E ele pede a proteção de Deus para cada um de nós, né? Quando está orando na oração sacerdotal, em João 17, ele vai dizer assim: eu oro, Pai, não somente por esses que aqui estão, porque eles vão passar por dificuldade e problemas, mas oro também por aqueles que virão a crer. Então o Senhor Jesus orou por mim, orou por você, porque sabia que nós iríamos ter lágrimas, iríamos ter dificuldades, períodos na vida de muitas lágrimas, muita dificuldade, mas ele orou para que Deus nos enchesse o coração e a alma de coragem, de ânimo, diante das lágrimas, diante dos problemas, diante das imensas dificuldades, para que a gente mesmo assim pudesse anunciar as boas novas, né, de Deus, as boas novas do Senhor, né? Se nós olharmos também para João Batista, né, ele diz que a alimentação dele eram gafanhotos e mel silvestre, e ele também vestia pelos, né? Sua roupa era pelos de animais, né? E grande dificuldade era essa, ele podia viver em lágrimas, né? Mas ele era uma pessoa, era um arauto do Senhor, a pessoa que anunciava a verdade de Deus, né? E poderíamos citar outros irmãos do passado, assim como o próprio apóstolo Paulo, que vivia sendo perseguido o tempo todo por causa da pregação do evangelho, mas mesmo assim ele pregava, ele semeava, ele anunciava, ele vivia a verdade do Senhor a todo e qualquer momento. Então esse é o exemplo para nós. Talvez você esteja vivendo em tempo de lágrimas, em tempo de problema, dificuldade, né? Seja qual for a dificuldade, mas não deixe de semear, não deixe de ser, né, esse homem, essa mulher que é consagrado por Deus, chamado por Deus para esse fim. Que Deus ricamente abençoe a sua vida, abençoe a minha vida, a nossa vida, para que mesmo em período de lágrimas possamos semear, porque a promessa de Deus é que
após a semeadura, né? Após a semeadura, nós iremos logo colher tudo isso aí com alegria. Toda essa lágrima vai ser transformada em alegria. Apocalipse capítulo 7 diz que o Senhor vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima, e isso é colheita. Deus está dizendo o seguinte: vocês não irão mais chorar, não vai haver mais choro, mas vai haver júbilo, alegria, porque nós já estamos colhendo os feixes, né? E que assim seja, essa alegria possa invadir a sua alma, o seu coração, que essa alegria possa estar em ti, meu amado, minha amada, que você possa alegrar-se no Senhor, se fortalecer no Senhor e ser essa pessoa especial, né, para o Senhor, para Deus, cumprindo assim o seu chamado, para que possa semear a verdade, viver a verdade para a glória de Deus. Amém? Vamos orar? Nosso Deus e Pai, nós nesse instante nos colocamos diante do Senhor, eu e esse amado irmão, essa amada irmã, para pedir que a Tua graça possa nos envolver nesse momento. Talvez, ó Deus, momento de lágrimas e tristezas, mas sabemos, ó Pai, que a nossa alegria não depende dessas coisas, mas depende, ó Deus, do Teu poder e da Tua misericórdia. Senhor, nós Te louvamos porque o Senhor nos chamou para semear a Tua verdade, a Tua palavra. Mas nos ajude, Pai, porque o nosso coração às vezes está lacrimejando, os nossos olhos estão lacrimejando, ó Pai, a nossa vida muitas vezes está tristonha, acabrunhada, e nós precisamos nos aquietar em Ti. Que o Senhor alcance esse irmão, essa irmã nessa hora, que possa aquietar o seu coração, possa fortalecer o seu coração, a sua vida, com o Teu Espírito Santo, para que mesmo em meio às lágrimas possamos semear a Tua verdade, semear a Tua palavra, ser com aquele, ó Pai, que está doente, que está enfermo, que o Senhor possa curar poderosamente, seja com aquela família, ó Pai, que está com dificuldade, problemas relacionais, que o Senhor possa alcançar nesse instante pela Tua graça, Senhor, em nome de Jesus, seja com aquele que está desempregado, com aquele que está com problema financeiro, que a Tua graça os alcance, com o Teu poder alcance, com o Teu Espírito Santo oriente, o Teu Espírito Santo alegre o seu coração, ó Pai, e providencie tudo aquilo que é necessário para este homem, para essa mulher, para esse pai de família, ó Pai, em nome de Jesus, seja com aquele, ó Pai, que está preocupado, angustiado, tristonho, caído, abatido, que o Teu Espírito Santo possa realmente fazer uma obra na vida desse irmão, dessa irmã, levantando, ó Pai, do monturo para a glória e para a honra do Teu nome. Nós Te louvamos, nós oramos em nome e no amor de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém e amém. Amém. Que Deus te abençoe, te dê graça, te fortaleça e tenha realmente ânimo, né, para a vida. E não esqueça, se aquiete o seu coração, deite no colo de Deus e fica quietinho no colo do seu Pai, do nosso Pai, e tudo isso para a glória de Deus. Mas não deixe de semear, continue semeando a verdade, vivendo a verdade para a glória de Deus. Amém?